Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde e Vida, o seu espaço para cuidar de você e da sua família. Eu sou a doutora Laura e minha missão é te ajudar a ter mais saúde e bem-estar todos os dias. Hoje eu tenho uma novidade que preparei com muito carinho para todos vocês. Meu novo e-book, você pode encontrá-lo no comentário fixado. Se você está buscando uma vida mais plena, com mais energia e vitalidade em cada fase, este e-book é para você. Para não perder nenhuma dica e fazer parte da nossa comunidade, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele gostei e, por favor, comente de qual cidade ou estado que está assistindo. Como neurologista, posso afirmar que o AVC cerebral é uma das emergências médicas mais devastadoras que existem. Em questão de minutos, pode roubar a sua capacidade de falar, andar ou até mesmo reconhecer as pessoas que ama. E aqui está o dado mais alarmante. Pessoas acima dos 60 anos estão praticando diariamente comportamentos que multiplicam exponencialmente esse risco, sem ter a menor consciência disso. Hoje, vou revelar os 10 hábitos diários mais perigosos que estão silenciosamente preparando o seu cérebro para um AVC cerebral. Vamos começar pelo 10º colocado e chegar até o mais letal de todos. Cada informação que compartilharei pode ser a diferença entre uma vida plena e uma tragédia irreversível. Hábito 10. Permanecer sentado por longos períodos. A maioria das pessoas acredita que o acidente vascular cerebral acontece do nada, como um raio em céu azul, mas a verdade é bem diferente. O processo destrutivo começa muito antes, de forma silenciosa e gradual. Um dos comportamentos mais traiçoeiros é algo que fazemos todos. Os dias sem pensar duas vezes, ficar sentado por horas seguidas. Quando você permanece imóvel, assistindo televisão, trabalhando no computador ou simplesmente relaxando na poltrona, está criando as condições perfeitas para uma tragédia cardiovascular. Seu sangue precisa estar em movimento constante para manter a saúde. Quando ficamos estáticos, a circulação desacelera dramaticamente. Imagine seu sistema circulatório como um rio. Quando a água flui rapidamente, ela permanece limpa e oxigenada. Mas quando a correnteza diminui, começam a se formar depósitos e a água fica turva. O mesmo acontece com seu sangue. A circulação lenta favorece a formação de coágulos, especialmente nas pernas. Esses coágulos são bombas microscópicas. Podem se desprender a qualquer momento e viajar pela corrente sanguínea até chegarem ao cérebro. Quando isso acontece, bloqueiam uma artéria cerebral e causam AVC. Causam AVC cerebral isquêmico. O resultado? Milhões de neurônios morrem em questão de minutos. Para pessoas acima dos 60 anos, esse risco se torna ainda mais crítico. O sistema circulatório naturalmente perde eficiência com a idade. Os músculos das pernas, que funcionam como bombas auxiliares para impulsionar o sangue de volta ao coração, ficam mais fracos. As válvulas venosas não funcionam tão bem quanto antes. A solução é surpreendentemente simples, mas precisa ser implementada de forma rigorosa. A cada 30 minutos, você deve se levantar e movimentar por pelo menos 1 minuto. Pode ser uma caminhada até a cozinha, alguns alongamentos ou mesmo marchar no lugar. Esse movimento quebra o ciclo perigoso da estagnação sanguínea. Configure alarmes no seu celular, se necessário. Trate isso como um medicamento com horário marcado, porque, na verdade, é exatamente isso. Uma dose preventiva contra o acidente vascular cerebral. Quando você se move regularmente, melhora a circulação, reduz a pressão arterial e mantém o cérebro adequadamente oxigenado. Hábito 9. Consumo excessivo de sódio ou sal está presente em praticamente tudo que comemos, muitas vezes de forma invisível, batatas chips. Sopas industrializadas, molhos prontos, embutidos, pães, biscoitos e até mesmo doces contêm quantidades surpreendentes de sódio. A maioria das pessoas consome diariamente o dobro ou o triplo da quantidade recomendada, sem sequer perceber. Esse excesso de sódio age como um veneno lento para suas artérias. Quando consumimos muito sal, nosso organismo precisa reter mais água para diluí-lo e manter o equilíbrio. Esse volume extra de líquido circulando força o coração a trabalhar mais intensamente para bombear o sangue. O resultado imediato é o aumento da pressão arterial. Mas o problema vai muito além da pressão alta momentânea. O sódio em excesso causa inflamação crônica nas paredes das artérias. Essas paredes inflamadas ficam mais espessas, menos flexíveis e mais propensas a acumular placas de gordura. Com o tempo, as artérias se tornam verdadeiros tubos endurecidos, estreitos e frágeis.
Para o cérebro, isso é uma sentença de morte anunciada. As artérias cerebrais são extremamente delicadas. Quando estão danificadas pelo excesso de sal, podem romper facilmente, causando uma hemorragia cerebral, ou podem se obstruir completamente, causando um AVC cerebral isquêmico. Após os 60 anos, essa situação se torna ainda mais crítica. Os rins, responsáveis por filtrar o excesso de sódio, trabalham com menor eficiência, o que significa que o sal permanece mais tempo no organismo, causando mais danos. Simultaneamente, as artérias já estão naturalmente mais rígidas devido ao envelhecimento. A combinação desses fatores cria uma tempestade perfeita para o AVC. Estudos mostram que idosos que consomem dietas ricas em sódio têm até 3 vezes mais chances de sofrer um derrame em comparação com aqueles que controlam a ingestão de sal. A recomendação médica é clara: não mais que 1.500 mg de sódio por dia para pessoas acima dos 60 anos. Para ter uma ideia, uma única porção de macarrão instantâneo pode conter mais da metade dessa quantidade. Um sanduíche com presunto e queijo pode facilmente ultrapassar o limite diário. Comece lendo religiosamente os rótulos dos alimentos. Prefira sempre preparar suas refeições em casa, onde você tem controle total dos ingredientes. Substitua o sal por ervas frescas, especiarias, limão e vinagre para dar sabor aos pratos. Seu paladar se adaptará em algumas semanas e você descobrirá sabores que o sal mascarava. Hábito 8. Posição inadequada para dormir. O sono deveria ser o momento de restauração e cura do seu corpo. Mas uma posição inadequada pode transformar essas horas preciosas em fatores de risco para acidente vascular cerebral. Dormir de costas com múltiplos travesseiros empilhados é uma das posições mais perigosas, especialmente para pessoas que roncam. Quando você dorme com a cabeça muito elevada ou em ângulo inadequado, pode estar comprimindo artérias importantes do pescoço. Essas artérias, chamadas carótidas, são responsáveis por levar sangue oxigenado diretamente para o cérebro. Qualquer restrição nesse fluxo pode ter consequências devastadoras. A situação fica ainda mais grave se você sofre de apneia do sono não diagnosticada. Durante os episódios de apneia, sua respiração para completamente por vários segundos. O cérebro, desesperado por oxigênio, envia sinais de emergência que aumentam drasticamente a pressão arterial. Esses picos repetidos de pressão noite após noite causam danos cumulativos às artérias cerebrais. A falta de oxigênio durante o sono também desencadeia um processo inflamatório generalizado. Seu corpo interpreta a baixa oxigenação como uma ameaça e libera substâncias que tornam o sangue mais propenso à coagulação. É como se estivesse constantemente preparando o organismo para um ferimento que nunca acontece. Para pessoas acima dos 60 anos, esses mecanismos se tornam ainda mais perigosos. O cérebro idoso já tem menor reserva funcional e é menos tolerante a períodos de baixa oxigenação. Cada episódio de apneia pode estar causando microlesões cerebrais que se acumulam ao longo do tempo. A posição ideal para dormir é de lado, com um único travesseiro que mantenha a cabeça alinhada com a coluna. Evite dormir em poltronas reclináveis onde a cabeça fica inclinada para frente por horas. Se você ronca alto, acorda ofegante ou se sente cansado mesmo após uma noite inteira de sono, procure imediatamente uma avaliação médica para a apneia do sono. O tratamento da apneia, seja com aparelhos de pressão positiva, continua nas vias aéreas, dispositivos bucais ou mudanças no estilo de vida pode reduzir drasticamente o risco de AVC. Não subestime o poder de uma boa noite de sono na posição correta. Seu cérebro precisa dessas horas para se reparar e se proteger. Hábito 7. Não beber água ao acordar. Quando você acorda pela manhã, seu corpo está naturalmente desidratado. Durante as 7 a 8 horas de sono, você não consumiu líquidos, mas continuou perdendo água através da respiração, transpiração e outros processos metabólicos. Essa desidratação matinal pode ser mais perigosa do que você imagina. A desidratação torna o sangue mais espesso e viscoso, similar ao que acontece quando você deixa um molho no fogo e ele vai engrossando. Sangue espesso flui com mais dificuldade pelos vasos sanguíneos, especialmente pelos pequenos capilares do cérebro. Isso força o coração a trabalhar mais intensamente e pode causar picos perigosos de pressão arterial. Para o cérebro, que consome aproximadamente 20% de todo o oxigênio do corpo, a chegada eficiente de sangue oxigenado é questão de vida ou morte. Quando o sangue está espesso devido à desidratação, alguns neurônios podem não receber oxigênio suficiente. Com o tempo, isso pode causar pequenas lesões que se acumulam. A situação é ainda mais crítica nas primeiras horas da manhã. Estatisticamente, a maioria dos AVCs acontece entre 6 e 10 horas da manhã. Não é
coincidência. É exatamente o período em que o corpo está mais desidratado. A pressão arterial naturalmente sobe devido aos hormônios matinais. E o sangue está mais propenso à coagulação. Para pessoas idosas, a desidratação é especialmente perigosa. Com o envelhecimento, perdemos a sensibilidade natural à sede. Muitos idosos passam o dia inteiro em desidratação leve sem perceber. Os rins também funcionam com menor eficiência, dificultando a manutenção do equilíbrio hídrico. A solução é incrivelmente simples. Beba um copo grande de água nos primeiros 30 minutos após acordar. Isso reidrata rapidamente o organismo, dilui o sangue e melhora a circulação cerebral. Você pode adicionar algumas gotas de limão para tornar mais palatável e obter benefícios antioxidantes adicionais. Não substitua essa água matinal porque a cafeína tem efeito diurético e pode piorar a desidratação. Faça da hidratação matinal um ritual sagrado. É um investimento de 30 segundos que pode adicionar anos saudáveis à sua vida. Hábito 6. Dependência de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são uma das maiores ameaças à saúde cerebral. Na atualidade, salgadinhos, biscoitos recheados, refeições congeladas, refrigerantes embutidos, molhos industrializados, pães de forma e tantos outros produtos que enchem as prateleiras dos supermercados. São verdadeiras bombas químicas disfarçadas de comida. Esses produtos contêm uma combinação letal de ingredientes projetados para viciar e prejudicar. Gorduras trans completamente artificiais e extremamente inflamatórias, quantidades absurdas de sódio, açúcares refinados que causam picos glicêmicos violentos, conservantes, corantes e aromatizantes químicos que o organismo não reconhece como alimento. Cada vez que você consome esses produtos, está desencadeando uma cascata inflamatória em todo o seu sistema cardiovascular. As gorduras trans se incorporam às membranas celulares, tornando-as rígidas e disfuncionais. O excesso de sódio eleva brutalmente a pressão arterial. Os açúcares refinados danificam as paredes dos vasos sanguíneos. O resultado é a formação acelerada de placas ateroscleróticas nas artérias. Essas placas são como pequenas bombas relógio grudadas nas paredes dos vasos. Podem se romper a qualquer momento, liberando fragmentos que bloqueiam artérias cerebrais e causam acidente vascular cerebral. Para pessoas acima dos 60 anos, o problema é ainda mais grave. O metabolismo fica mais lento, dificultando a eliminação dessas toxinas. O fígado, responsável por processar esses compostos químicos, trabalha com menor eficiência. As artérias já estão naturalmente mais vulneráveis devido ao envelhecimento. Estudos recentes mostram que pessoas que consomem mais de 3 porções de alimentos ultraprocessados por dia têm um risco 50% maior de desenvolver acidente vascular cerebral em comparação com aquelas que evitam esses produtos. Para idosos, esse risco pode ser ainda maior. A transição para uma alimentação mais natural precisa ser gradual, mas determinada. Comece substituindo um produto ultraprocessado por dia por um alimento fresco, troque salgadinhos por frutas, refrigerantes por água com gás e limão, refeições congeladas por pratos caseiros simples. Aprenda a ler rótulos criticamente. Se um produto tem mais de 5 ingredientes ou contém nomes que você não consegue pronunciar, deixe na prateleira. Seu cérebro merece combustível de qualidade, não um lixo químico disfarçado de comida. Hábito 5. Ignorar roncos e apneia do sono. O ronco não é apenas um incômodo noturno que perturba o sono do parceiro. É um sinal de alerta vermelho indicando que algo está seriamente errado com sua respiração. Durante o sono, muitas vezes, o ronco é sintoma de apneia obstrutiva do sono, uma condição potencialmente fatal que multiplica exponencialmente o risco de AVC. Durante um episódio de apneia, suas vias aéreas se fecham completamente, interrompendo totalmente a entrada de ar nos pulmões. Isso pode durar de alguns segundos até mais de 1 minuto. Durante esse período, o nível de oxigênio no sangue despenca dramaticamente, enquanto o dióxido de carbono se acumula. O cérebro, percebendo essa emergência, dispara alarmes por todo o organismo. A frequência cardíaca dispara, a pressão arterial sobe violentamente. Hormônios do estresse são liberados em grande quantidade. É como se seu corpo estivesse constantemente lutando pela sobrevivência à noite. Esses episódios podem se repetir centenas de vezes durante uma única noite. Cada interrupção causa um pico de pressão arterial que pode danificar as delicadas artérias cerebrais. Com o tempo, essas artérias ficam inflamadas, endurecidas
e propensas à formação de coágulos ou ruptura. A privação crônica de oxigênio também altera a composição do sangue, tornando-o mais viscoso e propenso à coagulação. É como se seu organismo estivesse constantemente se preparando para um ferimento grave, mantendo o sangue em estado de hipercoagulabilidade. Para pessoas acima dos 60 anos, a apneia do sono é ainda mais perigosa. O cérebro idoso tem menor capacidade de se recuperar dos danos causados pela falta de oxigênio. Cada episódio pode estar causando morte neuronal irreversível. Os sinais de alerta incluem roncos altos e irregulares, episódios de parada respiratória observados pelo parceiro, acordar ofegante ou engasgando, sono fragmentado, sonolência excessiva durante o dia, dificuldade de concentração e irritabilidade. Se você apresenta esses sintomas, procure imediatamente um especialista em medicina do sono. O diagnóstico é feito através de um exame chamado polissonografia, que monitora diversos parâmetros durante o Sono 1, tratamento pode incluir aparelhos de pressão positiva. Continua nas vias aéreas, dispositivos bucais, perda de peso ou até mesmo cirurgia em casos graves. Não subestime o ronco. Ele pode ser o grito de socorro do seu cérebro pedindo oxigênio. O tratamento da apneia do sono pode reduzir o risco de AVC cerebral em até 60%. É literalmente uma questão de vida ou morte. Hábito 4. Consumo diário de bebidas açucaradas. Refrigerantes, sucos industrializados, chás gelados adoçados, bebidas energéticas e até mesmo sucos de frutas naturais são bombas de açúcar líquido que estão silenciosamente destruindo suas artérias. Uma única lata de refrigerante contém o equivalente a 10 colheres de chá de açúcar. Imagine colocar essa quantidade de açúcar diretamente na boca de uma só vez. Quando você consome essas bebidas, o açúcar entra na corrente sanguínea rapidamente. E os níveis de glicose no sangue disparam em questão de minutos, forçando o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina para tentar controlar essa explosão glicêmica. Esse processo violento se repete várias vezes ao dia em pessoas que consomem bebidas açucaradas regularmente. Esses picos constantes de açúcar e insulina causam inflamação crônica em todo o sistema cardiovascular. As paredes das artérias ficam irritadas e inflamadas, como se estivessem sendo constantemente atacadas por dentro. Com o tempo, essa inflamação leva à formação de placas ateroscleróticas e ao endurecimento das artérias. O açúcar também reage quimicamente com proteínas do sangue, formando compostos chamados produtos de glicação avançada, AGEs. Esses compostos são extremamente tóxicos para os vasos sanguíneos, causando danos estruturais irreversíveis. É como se o açúcar estivesse literalmente caramelizando suas artérias por dentro. Para o cérebro, que depende de um suprimento constante e estável de glicose, esses picos e quedas bruscas são devastadores. Durante os picos, o excesso de açúcar causa estresse oxidativo e inflamação nos neurônios. Durante as quedas, o cérebro fica temporariamente privado do combustível que precisa para funcionar adequadamente. Com o tempo, esse padrão leva ao desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes tipo 2, obesidade e hipertensão arterial. Cada uma dessas condições é um fator de risco independente para a VSV cerebral. Quando combinadas, multiplicam exponencialmente as chances de um derrame. Para pessoas acima dos 60 anos, o problema é ainda mais sério. O metabolismo do açúcar fica naturalmente mais lento com a idade. O pâncreas produz insulina e as células se tornam menos sensíveis a ela. Isso significa que os picos de açúcar duram mais tempo e causam mais danos. A solução é eliminar completamente essas bebidas da sua rotina. Substitua por água pura, água com gás e limão, chá sem açúcar ou água saborizada naturalmente com frutas. Se você está acostumado ao sabor doce, faça a transição gradualmente, reduzindo a quantidade aos poucos. Lembre-se, sede se mata com água, não com açúcar. Cada gole de bebida açucarada é um investimento no seu futuro acidente vascular cerebral. Cada gole de água é um investimento na sua longevidade cerebral. Hábito 3. Viver sob estresse crônico sem pausas. O estresse crônico é um assassino silencioso que atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, corroendo lentamente sua saúde cardiovascular. Quando você vive constantemente preocupado, ansioso, sobrecarregado ou sob pressão, seu corpo permanece em estado de alerta máximo, como se estivesse constantemente fugindo de um predador. Nesse estado, suas glândulas
adrenais liberam continuamente hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. Esses hormônios foram desenvolvidos pela evolução para situações de emergência de curta duração, não para serem mantidos cronicamente elevados. Quando isso acontece, causam estragos devastadores em todo o organismo. O cortisol elevado cronicamente aumenta a pressão arterial, eleva os níveis de açúcar no sangue, promove o acúmulo de gordura abdominal e suprime o sistema imunológico. A adrenalina mantém o coração batendo aceleradamente, as artérias contraídas e o sangue em estado de hipercoagulabilidade. Para as artérias cerebrais, essa combinação é letal. A pressão arterial cronicamente elevada causa microlesões nas paredes dos vasos. As artérias ficam rígidas e estreitas. O sangue hipercoagulável forma coágulos com mais facilidade. É a receita perfeita para um AVC cerebral. O estresse também promove comportamentos prejudiciais que aumentam ainda mais o risco. Pessoas estressadas tendem a comer mais alimentos processados, beber mais álcool, fumar, fazer menos exercícios e dormir mal. Cada um desses fatores potencializa os danos causados pelo estresse. Para pessoas acima dos 60 anos, o estresse crônico é particularmente devastador. O organismo idoso tem menor capacidade de se recuperar dos danos causados pelos hormônios do estresse. As artérias já estão naturalmente mais vulneráveis. E o estresse acelera exponencialmente seu envelhecimento. Muitos idosos vivem sob estresse constante devido a preocupações com saúde, perda de entes queridos, dificuldades financeiras, isolamento social ou medo do futuro. Esse estresse muitas vezes não é reconhecido ou tratado, permitindo que cause danos silenciosos por anos. A gestão do estresse precisa ser uma prioridade médica, não um luxo. Técnicas simples como respiração profunda, meditação, caminhadas na natureza, música relaxante ou mesmo alguns minutos de silêncio podem resetar seu sistema nervoso e interromper a cascata destrutiva do estresse. O importante é criar pausas regulares ao longo do dia. Configure alarmes para lembrá-lo de fazer respirações profundas. Pratique a gratidão diariamente, mantenha conexões sociais saudáveis, busque ajuda profissional se necessário. Lembre-se, seu cérebro não foi projetado para viver em modo de sobrevivência permanente. Dê a ele momentos de paz e recuperação. Sua vida pode literalmente depender disso. Hábito 2. Nunca verificar a pressão arterial. Não conhecer seus números de pressão arterial é como dirigir um carro sem velocímetro em uma estrada cheia de radares. Você só descobrirá que estava em velocidade perigosa quando for tarde demais e o acidente já tiver acontecido. A hipertensão arterial não ganhou o apelido de assassina silenciosa por acaso. A pressão arterial elevada não causa sintomas na imensa maioria dos casos. Você pode se sentir perfeitamente bem, com energia e disposição, enquanto sua pressão está em níveis que estão literalmente destruindo suas artérias. Cada batimento cardíaco com pressão elevada é como uma martelada nas delicadas paredes dos vasos sanguíneos. Para o cérebro, a hipertensão é especialmente devastadora. As artérias cerebrais são extremamente finas e delicadas, projetadas para operar em pressões específicas. Quando a pressão está cronicamente elevada, essas artérias sofrem danos estruturais progressivos. Ficam espessas, rígidas e propensas a romper ou entupir. O processo é lento, mas implacável. Dia após dia, semana após semana, a pressão alta vai causando microlesões nas artérias cerebrais. Essas lesões cicatrizam de forma imperfeita, estreitando ainda mais os vasos. Com o tempo, algumas áreas do cérebro ficam mal irrigadas, sofrendo danos irreversíveis. Após os 60 anos, a hipertensão se torna ainda mais comum e perigosa. As artérias naturalmente perdem elasticidade com o envelhecimento, tornando-se menos capazes de se adaptar às variações de pressão. Os rins, responsáveis pela regulação da pressão, também funcionam com menor eficiência. Estatísticas mostram que mais de 70% dos idosos têm pressão arterial elevada, mas apenas metade sabe disso. Muitos descobrem apenas quando já sofreram um AVC cerebral, infarto ou outras complicações graves. É uma tragédia evitável. A verificação da pressão arterial deveria ser tão rotineira quanto escovar os dentes. Monitores de pressão digitais de braço são baratos, precisos e fáceis de usar. Meça sua pressão em diferentes horários do dia, pois ela varia naturalmente. Anote os valores.
e leve. Para seu médico analisar, os valores ideais para pessoas acima de 60 anos são geralmente abaixo de 130/80 avos mMg, sendo que muitos especialistas recomendam manter abaixo de 120/80 avos mMg, se possível. Qualquer leitura consistentemente acima desses valores precisa ser investigada e tratada. Não espere sentir sintomas para verificar sua pressão. Quando os sintomas aparecem, geralmente o dano já está feito. A prevenção é sempre mais eficaz e menos custosa que o tratamento das complicações. Hábito 1. Acreditar que isso não vai acontecer comigo? O hábito mais letal de todos não é algo que você faz, mas algo que você pensa. É a crença inabalável de que o AVC vem. Cerebral é algo que acontece com outras pessoas, nunca com você. Essa negação da realidade é responsável por mais mortes e incapacidades do que qualquer outro fator de risco. Todo paciente que atendi após um acidente vascular cerebral já teve esse pensamento em algum momento. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Pessoas ativas, inteligentes, cuidadosas, que se consideravam saudáveis. Mas o AVC cerebral não negocia com nossas crenças ou expectativas. Ele segue as leis da biologia, não da psicologia. Essa negação é particularmente perigosa porque impede a ação preventiva. Quando você acredita que está imune ao acidente vascular, não faz os exames necessários, não modifica os hábitos perigosos, não toma os medicamentos prescritos, não busca ajuda médica quando deveria. A verdade nua e crua é que o acidente vascular cerebral pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. Independentemente de histórico familiar, condição física, aparente ou estilo de vida, embora alguns fatores aumentem o risco, ninguém está completamente imune. O que determina se você terá um AVC cerebral não é sorte genética ou destino. São suas escolhas diárias, seus hábitos, sua atitude em relação à prevenção. Cada um dos hábitos que discutimos hoje é um voto que você dá a favor ou contra a sua saúde cerebral. A boa notícia é que você tem muito mais controle sobre seu destino do que imagina. Aproximadamente 80% dos AVCs são evitáveis através de mudanças no estilo de vida e cuidados médicos adequados. Isso significa que a maioria dessas tragédias não precisaria acontecer, mas a prevenção só funciona para quem a pratica. Não adianta conhecer as informações se você não age com base nelas. Não adianta fazer mudanças por alguns dias ou semanas se não há consistência a longo prazo. Chegamos ao final desta jornada de conscientização, mas na verdade, este é apenas o começo da sua jornada de prevenção. Você agora tem conhecimento sobre os 10 hábitos mais perigosos que podem levar ao AVC. Mais importante, você tem o poder de mudá-los. Não tente mudar tudo de uma vez. Isso é receita para o fracasso. Escolha 1 ou 2 hábitos para focar inicialmente, talvez começar a se hidratar melhor pela manhã e verificar a pressão arterial regularmente. Quando esses hábitos estiverem consolidados, adicione outros. Lembre-se de que pequenas mudanças consistentes produzem resultados extraordinários ao longo do tempo. Um copo de água pela manhã pode parecer insignificante, mas multiplicado por 365 dias ao ano, por vários anos, pode ser a diferença entre uma vida plena e uma tragédia. Seu cérebro é o órgão mais importante do seu corpo. É ele que guarda suas memórias, sua personalidade, sua capacidade de amar e ser amado. Protegê-lo não é opcional, é essencial. E a proteção começa hoje, com a próxima escolha que você fizer. O acidente vascular cerebral pode ser silencioso, mas você não precisa ser. Compartilhe essas informações com pessoas que você ama. Pode ser que você salve uma vida. E, principalmente, comece a implementar essas mudanças na sua própria vida. Seu futuro, eu ficará eternamente grato.